Pessoal, esse aqui mais um tutorial. Dessa vez eu estou mostrando como está criando a corrente para qualquer cenário que você tenha no SolidWorks. Está ensinando a fazer do zero, tanto a preparação do modelo, do sólido da corrente em si, quanto o que deve ser feito na montagem. Então, vamos iniciar aqui. Vou estar mostrando aqui uma especificidade desse caso, que eu vou estar utilizando uma corrente que ela é denominada half link, né? Então, ou seja, ela não tem um lado maior e um lado menor. Todo lado dela é igual, então você consegue uma precisão um pouco melhor no ajuste, né? Eu tenho uma exemplificação. Então, em qualquer lugar que você retirar o pino, você já consegue encaixar ele no próximo elo. Você não tem diferenciação entre elos. Em relação, comparando, né, com uma corrente tradicional, você sempre tem um lado maior e um lado menor. E você sempre tem que estar, de certa forma, você não consegue tirar o pino de um lado menor, por exemplo, e encaixar num lado maior. Então, o seu range de ajuste, ele é um pouco menor. Ele como conectar dois elos iguais. Sempre tem que ser sempre o elo maior tem que estar conectando em um dos lados do elo menor. Então essa é a diferença entre as duas correntes. De qualquer forma, pro tutorial aqui eu vou estar utilizando ela duplicada, né, na hora de realizar o comando. Então, por uma corrente tradicional vai ser da mesma forma. Detalhes importantes. É crucial que você saiba o passo da sua corrente, a distância entre o centro de cada elo. Outro ponto crucial para ter sucesso na hora da criação do padrão de corrente é você ter um plano médio na corrente. Então, assim, é indispensável você sempre ter um plano médio, porque isso vai ser utilizado no momento da criação do padrão. Se por acaso você não saiba como criar o plano médio, a forma mais fácil de ser criada é dessa forma aqui. Você vai selecionar duas faces planas que você queira ter o plano posicionado de forma equidistante entre elas, com as duas selecionadas com o Ctrl, por exemplo. Clico no comando plano, como eu já estava com as faces pré-selecionadas, e já criou o plano, um plano médio entre as duas faces selecionadas. Vendo aqui. Ok. Voltando aqui para a montagem, que a gente tem o posicionamento da corrente, afim. Importante, você coloque a sua corrente na montagem, por enquanto pode ser de forma aleatória. Pode simplesmente arrastar ela para qualquer lugar que seja. Se você tiver uma corrente tradicional, você tem que ir tanto a parte maior quanto a parte menor. Como a minha é half link, eu vou estar utilizando ela aqui duplicada só para fazer com que o exemplo sirva também para uma corrente tradicional. Agora, próximo ponto é que você cria um plano médio também aonde você vai estar fazendo, aonde a corrente vai estar posicionada. Que também vai ser onde você vai estar fazendo o sketch que vai estar guiando a sua corrente. Aqui com as duas faces selecionadas, mesma coisa, já deixei a pré-seleção. Na hora que eu mandar ele criar o plano, ele automaticamente já vai indicar para mim que é o plano médio. Pequena pausa aí, mudei o software de gravação para um software um pouco mais leve, que ainda está ficando pesado aqui na montagem. Até tá desabilitando o Real View também, porque a montagem realmente é um pouco mais cascuda. Agora, próximo passo. Você vai estar selecionando o plano médio que você criou. A gente está até criando uma seção ali, se for efetivamente melhorar a sua visualização.
Agora que é o seguinte. Você vai estar criando os círculos, representando ali as engrenagens, né? Muito importante que eles sejam centralizados. Então sempre buscar a correlação de espaço. Por enquanto, você pode... o centro, caso não tenha pego coincidente na hora de iniciar o comando. É o seguinte, você vai estar provisoriamente dimensionando as suas catracas aqui. É um dimensionamento provisório, então não precisa se preocupar por enquanto. Para que você consiga deixar as duas linhas tangentes ao seu círculo representando a catraca. Então, se você tiver as duas catracas, né, as duas engrenagens do mesmo tamanho, esse passo aí já vai ficar um pouco mais simplificado no seu caso. Aqui eu já estou colocando um cenário um pouco pior, como a gente tem catraca e engrenagem de tamanhos diferentes, né? A gente tem engrenagens movida e motor de tamanhos diferentes, a gente acaba tendo esse ângulo aqui, isso aqui dificulta, não, nem chega a dificultar, né? Mas torna o processo um pouco mais trabalhoso. Agora, qual que é importante? Como eu tinha comentado no começo do vídeo, né, é muito importante que você saiba o passo dos elos da sua corrente, que o comprimento total da sua corrente seja divisível pelo passo da sua corrente por um número inteiro, para que a gente consiga tá fazendo ela assim, não só com a quantidade de gomos correta, mas para ficar visualmente correta. Então aqui a gente está definindo o comprimento do caminho, né? Eu vou estar repetindo aqui. Em vez de você selecionar o Smart Dimension ou qualquer outro que você já esteja habituado, você vai selecionar o Path Selection e vai estar selecionando o caminho aqui, que no caso é o lugar que a corrente vai estar passando. Dá um OK nele. Vou estar tirando aqui agora que eu já fiz a seleção. Eu tenho aqui o Path Selection. Aqui então eu vou colocar aqui um valor que seja divisível pelo número, pelo passo da corrente, digamos assim. Adicionando aqui o valor, que no meu caso, como eu tenho 12,41 de passo, 868,7. Então eu fiz a atualização. De forma a estar definindo o sketch novamente, só adiciono o dimensionamento de um dos lados. E até aqui tudo beleza. Você até poderia utilizar esse próprio sketch aqui como uma forma de... E se você não tiver a intenção de animar sua corrente, você já pode estar utilizando esse próprio sketch aqui para estar fazendo a visualização. Porém, como a ideia aqui é você está criando a conta, você está criando a corrente para você poder visualizar tanto de forma com os próprios constraints da montagem, tanto quanto por um motion study, eu vou estar duplicando esse sketch, eu não vou estar utilizando o sketch original. Então eu crio mais um sketch aqui na aba, pego o sketch existente, converto as entidades. E agora é o seguinte, esse sketch, em vez de utilizar da forma que ele está aqui, você vai utilizar o comando fit to spline, né? Adicionou o fit spline aqui, você vai estar selecionando as entidades do sketch. Esse aqui pode estar deixando como close spline, não tem nem como mudar. Constrained, pode dar um OK e beleza. O que isso muda? Isso muda que quando você selecionar o sketch, dessa forma você vai selecionar ele inteiro e não só uma entidade dele. Tá habilitando a visualização do sketch. E agora vamos partir para a corrente. Tirando Agora a parte mais
mais simples até no comando, que é simplesmente entrar no comando de corrente, chain pattern. Você vai estar selecionando o passo. Aqui, né, como eu tinha mencionado, eu inseri ela duplicada justamente para estar fazendo de forma como se fosse uma corrente convencional. Então você seleciona a primeira entidade, é luzinho azul. Selecionar primeiro elo, segundo elo. Pode ver que ele pede o Path Alignment Plane, que é aquele plano que a gente deixou criado aqui na própria corrente. Deixei o próximo grupo da corrente, face azulzinha, face vermelha. E novamente escolhendo o plano médio. Aqui a gente vê que a corrente já começou a ser criada, a gente pode utilizar o Fill Path. Quando você preenche o caminho, ela tem essa característica de ficar... Um segundo. Quando você dá o Fill Path, se você estiver utilizando uma corrente tradicional, você pode estar observando que ela fica com um elo faltando. Isso acontece algumas vezes, você simplesmente desmarca o Fill Path e adiciona mais um. Ó, deu aqui com o Fill Path, apesar de na demonstração tá aparecendo correto, como tinha mencionado, né, antes do comando. Tive que adicionar voltar e adicionar mais um elo. E agora, efetivamente, a corrente está modelada. Não temos movimento ainda, né? Eu vou estar deixando isso aí para uma parte 2. Você tem duas maneiras de a gente estar criando movimento aqui, que é pela análise de movimento, que assim que realmente é a parte mais efetiva. E você também tem como fazer isso por relações, por próprias relações do comando. Tem outras formas também, por exemplo, você pode estar criando esse sketch que eu fiz dessa forma pelo Belt Chain, só que o Belt Chain ele funciona perfeitamente, só que na hora de fazer uma animação num componente, por exemplo, nesse aqui, né, que eu vou estar fazendo nesse cassete futuramente, se eu fizer por Belt Chain, ele sempre vai estar conectado. E aqui a gente, por ser um cassete, né, por ter câmeras e travas que não funcionam de forma direcional, vai ter momentos que isso aqui vai estar parado e a roda vai estar girando. Se você criar isso por polia, você não vai ter essa possibilidade. E na parte 2 eu vou estar mostrando direto como faz também pelo Motion Study. Assim, se você pesquisar aí, você vai encontrar como animar a corrente pelas próprias constraints do SolidWorks, mas assim, é uma gambiarra que alguém descobriu aí, realmente não fica legal. Assim, pode até servir para fazer uma animaçãozinha um pouco mais simples, afim, mas ela não fica legal, não fica com os dentes das engrenagens nunca vão ficar coincidentes com os da corrente, assim, é realmente uma solução temporária que criaram e não ficam, o resultado final não é 100% adequado. Então fica aí, fica o resultado e até a próxima já criando a animação da corrente.